Olá, somos o grupo 17 e vamos apresentar o edifício Visível, fruto do trabalho final de Master para a obtenção do título em BIM Manager. Essa é uma imagem gerada pela equipe, onde podemos observar o edifício Visível e sua implantação. Para esta apresentação, o conteúdo foi dividido da seguinte forma: Bloco 1, Introdução, Bloco 2, Gestão BIM, Bloco 3, BIM para Projeto, Bloco 4, BIM para Construção e Bloco 5, Entrega, Fechamento e Operação. Então vamos para a introdução. O objetivo do grupo foi demonstrar o fluxo de trabalho OpenBIM através de uma simulação de todas as fases e estágios de um projeto para edificação comercial, denominada WYSIG. O mentor da equipe foi o professor do Master, Beda Barconquebas. E a formação da equipe aconteceu no início do Master, ainda no mês de maio, no ano 2020. E de forma totalmente espontânea, através dos próprios alunos, foram definidos critérios para a formação das equipes, tendo como critério prioritário que o grupo ficasse o mais heterogêneo possível, possuindo integrantes com diferentes níveis de conhecimento BIM, áreas de atuação e de diferentes estados do Brasil. E assim surgiu a equipe 17, denominada MBP BIM, que nada mais é do que a junção da primeira letra do estado de cada integrante da equipe. E essa é a equipe MBP BIM, formada por 5 integrantes. São eles: Clara Cardoso, engenheira civil, residente em Belo Horizonte, Minas Gerais; Débora Pereira, arquiteta, residente de Salvador, Bahia; Evelyn Dweck, arquiteta, residente de Curitiba, Paraná; Matheus Garcia, engenheiro civil, residente de Londrina, Paraná; Thaís Xavier, engenheira civil, residente do Rio de Janeiro. Em relação aos papéis a serem exercidos por cada membro, foram definidos os seguintes: Product Owner, BIM Manager, Scrum Master, BIM Coordination, Architecture Manager, Structure Manager e Map Manager. Devido ao número limitado de integrantes na equipe, 2 funções precisaram ser combinadas para uma única pessoa. Foram elas a Product Owner com BIM Manager e Scrum Master com BIM Coordination. As demais atividades foram relacionadas a gerentes de disciplinas. Foram elas Architecture Manager, Structure Manager e Map Manager. Essa figura ilustra os papéis executados pelos membros da equipe e seu fluxo. De acordo com a pestente, foram aplicados os seguintes usos BIM pela equipe: design autoral e a coordenação na fase de projeto, projeto do sistema de construção e coordenação 3D para a fase de construção, planejamento, estimativa de custo, gestão de ativos e gerenciamento para a fase de entrega, fechamento e operação. Agora, falando um pouco sobre o edifício e sua concepção, foi proposto um projeto utilizando a prática de IPD para um edifício comercial de escritórios com 2.626 metros quadrados de área, distribuídos em 9 pavimentos e um subsolo. Esta é uma imagem do edifício, onde é possível visualizar algumas de suas características, como design moderno, fachada envelopada por cortina de vidro e um ousado balanço. Aqui podemos observar melhor o balanço existente na fachada. E essa é a imagem noturna do ambiente. Essa é a imagem interna do mezanino formado pelo balanço, onde também é possível notar a distribuição do mobiliário e vegetação ao longo do espaço. Esta é a imagem interna de um dos pavimentos tipo da edificação destinados aos escritórios. Aqui é possível observar o layout interno desenvolvido para o mesmo. Este é um outro ângulo também do pavimento tipo. Então, como foi feita a gestão BIM do nosso trabalho? Ela se baseou em 3 pilares: a gestão da equipe, documentos importantes e o ambiente comum de dados, o CDS. A gestão da equipe foi realizada através da metodologia ágil, onde elaboramos os ciclos de tarefas de acordo com os marcos de entrega do TFM. Além disso, a equipe foi organizada como um time Scrum, para dar ênfase na colaboração e trabalho em equipe. Para aderir ao conceito das metodologias ágeis, o quadro Kanban foi utilizado através do Trello, onde as atividades a serem realizadas em cada ciclo foram listadas, com uma data limite para ser realizada e um ou mais membros da equipe responsáveis pela atividade. As atividades podem estar na coluna de backlog da sprint, na coluna do que deve ser feito, o que está sendo feito e o que já foi concluído. Esse é o quadro para entrega de BIM para projeto. Este, o de BIM para construção,
E, por fim, BIM para entrega, fechamento e operação, onde podemos ver como que ocorre a movimentação das atividades dentro do Trello, saindo dos backlogs para as colunas a fazer e, por fim, feito. Foram elaborados também 2 documentos. O primeiro deles, o EIR, Requisitos de Troca de Informação, é elaborado pelo contratante, o Product Owner, com auxílio do BIM Manager. No caso da nossa equipe, são representados pela mesma pessoa. Ele descreve quais são os containers de informação esperados pelo contratante e quando que eles devem ser entregues. Nele, o contratante diz quais os usos BIM ele quer que sejam desenvolvidos, quais os entregáveis ele deseja receber, como que ele espera que seja feita a coordenação dos modelos, quais são os marcos de entrega dessas informações e os padrões que as informações devem se adequar. Então, como resposta ao EIR, o plano de execução BIM é realizado, o BEP, que é elaborado pela equipe contratada, descrevendo como que ela irá cumprir com os requisitos estabelecidos pelo contratante. No BEP é feita a alocação da equipe nos usos BIM requeridos, contém os contatos dos participantes, e-mail, telefone, localidade, os softwares a serem utilizados e as suas versões, como será feito o controle de qualidade das informações, as estratégias de colaboração da equipe, o mapa de processos, o fluxo de como as atividades serão exercidas, e o escopo, que define o nível de detalhe de cada elemento dos modelos. Nesse vídeo, a interface do Planner é apresentada, que utilizamos para elaborar o PEP. E também o Planner conta com a aba Escopo, que descreve o nível de detalhe dos elementos para cada fase de elaboração do modelo. Aqui a gente pode ver a fase de estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e projeto de construção. Por fim, o CDE, Ambiente Comum de Dados, é imprescindível para essa gestão BIM. A equipe utilizou o BIMsync e nele é possível fazer a visualização e federação dos modelos. Também é possível gerenciar os DCFs, que são tópicos, comentários designados por um membro da equipe a outro, sempre conectados aos modelos ou documentos compartilhados. Por fim, o CDE também permite o compartilhamento de arquivos na nuvem. E a equipe organizou em pastas todos os documentos utilizados durante o trabalho, como os arquivos nativos dos modelos, os arquivos de FC, as pranchas e os demais arquivos necessários. Na etapa de BIM para projeto, nosso grupo sofreu sua primeira configuração, onde eu, Matheus, assumi o papel como BIM Manager, a Evelyn como BIM Coordinator, a Débora como Architecture Manager, a Clara como Structural Manager e a função de Map Manager foi dividida, a Thaís ficando com a disciplina de Elétrica e eu ficando com as disciplinas de Hidráulica e HVAC. O início de projeto se deu a partir do recebimento da arquitetura em 2D, onde basicamente nós recebemos as plantas e elevações do edifício e uma perspectiva para nos dar uma ideia de como seria a fachada do mesmo. Após isso, foram definidas as coordenadas de projeto através do modelo de arquitetura e foi dado início à modelagem em si. O nosso projeto foi dividido em 5 disciplinas, como já dito, que são arquitetura, estrutura, hidráulica, HVAC e elétrica. E cada manager optou pelo software a qual queria utilizar, uma vez que nós estamos trabalhando no fluxo OpenBIM. Então, a arquitetura, estrutura e elétrica optaram por trabalhar no ArchiCAD, e a hidráulica e a HVAC optaram por trabalhar no Revit. Mas, de qualquer forma, nosso formato colaborativo de troca de informações foi o IFC, um padrão internacional definido pela Building Smart. Nesse vídeo nós podemos ver alguns modelos da etapa de projeto. Então aqui a gente tem um modelo de hidráulica. É importante dizer que nessa etapa as tubulações foram modeladas sem caimento. Aqui o modelo de HVAC com os dutos retangulares para distribuição de resfriamento. O modelo de estrutura já no ArchiCAD. Aqui o modelo de arquitetura, e é legal ver a diferença de detalhamento do nosso projeto dessa etapa com relação às próximas, que seria construção, entrega e fechamento. E aqui o modelo de elétrica.
No modelo de elétrica é legal avaliar que nós criamos várias famílias personalizadas. Aqui a gente está vendo o exemplo desse quadro. Para todos os elementos de elétrica foram criadas famílias personalizadas para o ArchiCAD. Como CDE, nosso Common Data Environment, foi utilizado o próprio BIMsync. Aqui nós temos uma tela do BIMsync, onde nós podemos ver os BCFs, que estão 100% fechados para essa etapa, e os modelos carregados de cada disciplina. Aqui nós temos uma visualização 3D que o próprio BIMsync nos proporciona, e aqui o nosso espaço de colaboração de arquivos que nós utilizamos para essa etapa. A compatibilização foi feita através do próprio BIMsync, e tanto o BIM Coordinator passava esses BCFs, essas compatibilizações para os managers em etapas específicas do nosso cronograma de projeto, mas também os próprios managers de cada disciplina trocavam BCFs entre si, tornando assim um fluxo colaborativo. Aqui é um exemplo de uma issue que nós chamamos criada no BIMsync, onde nós tínhamos uma tubulação elétrica cruzando com um pilar. E nós podemos ver claramente que anteriormente essa issue acontecia e que ela foi resolvida e toda a comunicação feita através do próprio BIMsync. Aqui estão várias issues que foram criadas nessa etapa e todas elas foram tratadas e resolvidas nas etapas de compatibilização. Após os modelos elaborados, nós partimos para a etapa de documentação de todas as disciplinas. Então aqui tem um vídeo das pranchas de arquitetura que foram geradas nessa etapa. E novamente eu ressalto o que eu já havia falado antes, que é legal ver o quanto o nosso modelo evoluiu durante as etapas de trabalho, do BIM para projeto, passando pelo BIM para construção e BIM para entrega e fechamento. Então esse aqui é o modelo de arquitetura. Passando aqui também temos um exemplo da documentação do modelo de HVAC, onde nós temos os dutos para resfriamento da edificação. E aqui as pranchas já vieram com todos os quantitativos em etapa preliminar. Aqui nós temos a legenda por sistema, como eu estou mostrando. E as pranchas foram estratificadas por pavimento. Então aqui a gente tem o segundo pavimento, que seria o pavimento tipo, o nono pavimento tipo, cobertura. E aqui para as disciplinas de HVAC e hidráulica nós optamos por fazer um visualizador 3D. Então você pode ver que temos uma perspectiva geral, os quantitativos gerais da edificação e não estratificados por pavimento, e um acesso ao nosso visualizador 3D a partir do QR Code. Basicamente, através de qualquer smartphone, você pode acessar a sua câmera, escanear o QR Code. Isso vai te levar para um visualizador da Autodesk, que foi o que nós utilizamos para a plataforma do nosso projeto. E através desse visualizador, nós podemos visualizar tanto as plantas do projeto, então aqui no caso essa é a planta que nós estávamos vendo agora, quanto o modelo 3D da edificação em geral. Bom, então como nós podemos ver, nós temos acesso ao modelo 3D a partir do nosso smartphone ou tablet, e clicando em qualquer elemento desse modelo 3D é possível extrair informações do mesmo. Isso pode ser bastante útil não só para a etapa de projeto, mas também para a obra ou para explicar para o nosso cliente o nosso projeto. Na etapa BIM para construção, a nossa equipe sofreu uma nova configuração de grupo, no qual a Clara assumiu a posição como BIM Manager, a Débora como BIM Coordinator, eu como Architecture Manager, Matheus como Map Manager e Thaís como Structure Manager. Na etapa BIM para construção, o modelo sofreu uma evolução tanto em geometria como no input de informações. Para isso foi necessária a criação de novos parâmetros por todas as disciplinas. A compatibilização também aconteceu de uma forma mais aprofundada através do software Solibri. Foi decidido pela equipe que essa etapa seria aprofundada apenas no pavimento tipo, também por todas as disciplinas. Então, as especificações, quantitativos e a documentação dizem respeito a esse pavimento, e o detalhamento foi feito apenas em relação ao banheiro. No modelo de arquitetura, ele continuou a ser desenvolvido dentro do ArchiCAD 24, e para que a organização dele fluísse de uma forma melhor, foi feita uma organização dos IDs por pavimento e código específico. Também foram criadas todas as composições em relação a paredes e contrapisos, como reboco, pintura e tudo o que é necessário para que converse da melhor forma possível com a estrutura, unindo os dois modelos.
A modelagem das paredes também sofreu uma alteração em relação ao que vinha sendo feito dentro da etapa BIM para projeto. Então, para que os acabamentos realmente fossem apenas até o forro, foram criadas algumas paredes através de perfis complexos, de forma que não comprometesse a extração de quantitativos para futuras fases de orçamentação. Além disso, também foi criado um campo para o parâmetro e a classificação conforme a tabela 3E elementos, que foi definido pelo nosso BEP. Então, aqui a gente consegue, nessa imagem, ter uma visualização de como ficaram esses IDs. Então, o primeiro número é em relação ao pavimento, depois a categoria e o código específico de cada elemento. E no segundo quadro, a gente vê o input da informação da classificação conforme a tabela 3E elementos. Aqui é como isso foi exportado, então a forma como essa informação foi mapeada dentro do ArchiCAD para que isso saísse depois no IFC. Para as zonas também foi definido um código específico, já pensando depois no COBE. Então, cada espaço recebeu um código específico de forma que fosse de fácil identificação. O pavimento tipo, ele foi o pavimento documentado de fato nessa fase pela arquitetura, e para isso foi necessário encaixar os outros IFCs das outras disciplinas. Para que esses IFCs atendessem à representação adequada e representação que foi o objetivo do Architecture Manager, foram criadas algumas regras e alguns critérios usando os IDs mestres desses IFCs de forma que eles aparecessem da forma correta. Nesse caso, no exemplo, é o ar-condicionado e as regras e os critérios desenvolvidos para que ele aparecesse nessa forma pontilhada. A documentação principal para o pavimento tipo em relação à arquitetura foi uma planta de mobiliário, de layout, uma planta de civil e uma planta de forro. Aqui no exemplo a gente tem a de civil e a de forro, com os detalhamentos de soleira, detalhamento de tabica, uma tabela com o quantitativo de iluminação e uma tabela com os quantitativos de acabamentos, paginação de piso e de parede e outras informações necessárias para a execução. O modelo de estruturas nessa fase ele também continuou a ser desenvolvido dentro do ArchiCAD 24. Ele também precisou sofrer alguns ajustes de modelagem e input de informações. Foi decidido pela equipe que não seria desenvolvido a modelagem do aço. Dessa forma, foi necessária a criação de alguns parâmetros para a estimativa do aço. Então, é o que a gente consegue enxergar nessa imagem do BIMsync, dessas informações todas mapeadas e já saindo no IFC, e uma tabela extraída diretamente do software nativo, que é o ArchiCAD. A estrutura também criou um campo para inserir os parâmetros da classificação 3E, conforme foi definido pelo nosso BEP. A estrutura, ela também detalhou e documentou tudo em relação ao pavimento tipo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma documentação do pavimento tipo com as tabelas extraídas e toda a informação necessária para a compreensão desse espaço. As instalações MEP também continuaram nos mesmos softwares que foram começados na fase BIM para projeto. Então, elétrica no ArchiCAD, ar-condicionado e hidráulica no Revit 2020. Foram necessários também, conforme compatibilização, fazer ajustes de modelagem, o input das informações necessárias. Foi criado também para cada um desses modelos um parâmetro para inserção da classificação conforme a 3E elementos. E para a construção do modelo de ar-condicionado, foi necessário usar a ferramenta Peças de Construção do Revit e foram modelados os suportes dos dutos. Aqui a gente tem um exemplo ainda da documentação de hidráulica, que representa todos os desenhos necessários, as tabelas de quantitativos e as informações de cada sistema. O detalhamento mais aprofundado foi feito apenas do banheiro. Para isso, a arquitetura fez uma ampliação com a planta e as elevações, considerando tudo o que seria inserido nesse espaço e especificando cada um deles, já diretamente com o fornecedor. Para isso, como o modelo de hidráulica estava com todas as questões de metais e louças para esse espaço, foi necessário exportar o MVD de hidráulica, já com essas famílias inseridas, fornecidas pelo fornecedor escolhido, de forma que a geometria alcançasse o LOD 400 desejado para este ambiente. A gente tem ali nessa imagem uma representação de uma das bacias da Deca com todas as informações necessárias que estão dentro do modelo de hidráulica, mas também
aparecem na documentação de arquitetura. Por fim, a coordenação nessa etapa ela foi feita através do software Solibri, que foi feito pelo BIM Coordinator. Então, a arquitetura, estrutura e map colocavam todos os seus IFCs dentro do BIMsync, do qual o Coordinator pegava esses modelos, colocava dentro do Solibri e fazia verificações, como o controle de qualidade, clash detections e também a questão da classificação. Aí, por exemplo, esses elementos eles não tinham sido classificados, então eles apareceram em vermelho. Seguindo o fluxo de trabalho dentro do Solibri, aí é uma questão de uma parede que estava duplicada no modelo de arquitetura. Então, esse software ele também tem um link direto com o BIMsync, facilitando a criação dos BCFs e da comunicação, da compatibilização com os outros projetistas. Por fim, temos a etapa entrega, fechamento e operação. Finalizadas as etapas de modelagem, a partir dos modelos de arquitetura e estruturas anteriormente elaborados, foi possível realizar o planejamento da obra, BIM 4D, a estimativa de custos para o pavimento tipo, BIM 5D, e a gestão dos ativos do ambiente sanitário, BIM 7D. BIM 4D, planejamento inteligente da obra. Com o resultado da fase de projetos em BIM, a próxima etapa é a utilização do modelo para o planejamento e execução da edificação a ser construída. Através do software Navisworks, foi possível associar os modelos de arquitetura e estruturas ao cronograma da obra, vinculando tarefas, tempos e gerando um planejamento visual do andamento da obra. Ao lado temos uma imagem do software Navisworks com o planejamento da obra, onde podemos visualizar nos sets todos os elementos que foram simulados, como pilares, vigas, alvenarias. Como produto do planejamento 4D no Navisworks, temos a simulação visual do andamento da obra. BIM 5D, orçamentos mais assertivos. Por conseguinte, se adicionarmos a variável custo, temos o BIM 5D, que nos permite efetuar orçamentos mais assertivos e um cronograma financeiro mais realista e previsível. Com o uso do software Vico, foi possível importar os MVDs de arquitetura e estruturas do pavimento tipo, bem como a estrutura analítica de projeto, elaborada no Excel, de onde se extraiu de forma automática os quantitativos de todos os itens modelados nas fases de projetos em BIM. Ao lado temos uma imagem do software Vico com os elementos que foram vinculados à tarefa do item massa única. O software calcula automaticamente os quantitativos através das geometrias modeladas. Também é possível inserir fórmulas para calcular os quantitativos. Como produto do BIM 5D, exportamos a planilha orçamentária, onde totalizamos um valor aproximadamente de R$ 840 mil para os serviços oriundos do MVD de arquitetura e estruturas do pavimento tipo. O gráfico acima demonstra a divisão dos valores por elementos modelados, onde temos, por exemplo, o valor de R$ 69.534 para os pilares. Abaixo temos um trecho da planilha orçamentária com o serviço de massa única, o qual demonstramos anteriormente os elementos vinculados para a extração do quantitativo de 335,16 metros quadrados. BIM 7D, gestão de ativos. Pode-se compreender o COBE como uma compilação de informações necessárias para o 7D em gestão e manutenção do edifício, sendo elaborado ao longo do projeto e obra. Ele trata sobre as informações que são geradas durante o projeto e execução de uma edificação e dados que precisam ser entregues posteriormente, como o manual de uso e operação, tabelas com os materiais usados em cada projeto, documentos certificados legais, dados de diversas outras áreas. O padrão COBE possui, entre outros, a aba Contact,
onde pode-se visualizar os dados de todos os envolvidos ao longo do ciclo de vida do projeto, como e-mail, telefone, endereço e função de projeto. Também temos a aba Facility, com dados do empreendimento, no nosso caso o edifício Exig Building. A aba Floor, com dados do pavimento, IDs, elevações e pé esquerdo. A aba Space, com a lista dos ambientes por pavimento, com tag e áreas. A aba Type, com a lista de equipamentos, informações de durabilidade e garantia, entre outros. E, finalmente, a aba Componente, onde temos uma lista dos equipamentos por ambiente, sua descrição e respectivo ID. Para esse projeto, listamos apenas os equipamentos do ambiente sanitário do pavimento tipo. A figura a seguir foi extraída da planilha Colby, elaborada para o projeto, e como podemos visualizar, a aba Componente com a lista de ativos do ambiente sanitário do pavimento tipo. Esse foi o trabalho de conclusão de Master do grupo 17, o grupo MBP, composto pela Clara, Débora, Evelyn, eu, Matheus e Thaís. Nós gostaríamos de agradecer a todo o corpo da Zigurate, e a seguir nós vamos colocar um pequeno vídeo do resultado final do nosso trabalho. Muito obrigado.